Autoridades em alerta. 2012 com chuvas acima da média no Amazonas e nível dos rios sobe rápido. Hoje o nível do rio está 3 metros e 17 centímetros acima do que foi registrado no mesmo dia em 2011. Áreas alagadas. Aumenta o risco de contaminação da leptospirose na capital. Veja também, pastor acusado de estuprar crianças no Paraná é preso em Manaus. E ainda, nesta edição, você vai saber o que muda no calendário de vacinas do seu filho em 2012. E os preparativos no barracão da Aparecida. A escola de samba que mais tem títulos no carnaval amazonense promete surpresas na avenida este ano. Agora, no Band Cidade. Boa tarde. A previsão meteorológica indica chuvas acima da média no Amazonas até abril. O rio Juruá já transbordou no estado do Acre e a cheia ameaça as populações ribeirinhas. Este ano, o período chuvoso chegou mais cedo e com maior intensidade. Em janeiro, o índice de precipitações está quase 50% acima da média prevista para o período. Vale dizer que o esperado para o mês de janeiro, em termos de chuvas, na maior parte das cidades do Amazonas, inclusive Manaus, é em torno de 250 a 260 milímetros. E grande parte dos municípios já choveu entre 300 e 400 milímetros. O Serviço Geológico do Brasil, que monitora a cheia na região, confirma que o nível dos rios sobe rápido em todas as bacias. Em Tabatinga, o Solimões está 5 metros acima do que foi registrado no ano passado. O rio Juruá já atingiu a cota de emergência e transbordou no Acre, o que deve se refletir no Amazonas. Todos os rios da Amazônia estão com um nível acima comparativamente ao ano passado. Isso se deve provavelmente ao fenômeno Laninha, que provoca chuvas acima da média em toda a região. A gente tem registrado isso aqui no nosso poço em Manaus, mas principalmente na região sul do estado, na região ali na calha do Juruá, em Irunepé, e também no rio Purus, em Boca do Acre, onde o nível do rio está muito elevado para o período. O ritmo da subida das águas na calha do Rio Negro também é forte. Só para se ter uma ideia, hoje o nível do rio está 3 metros e 17 centímetros acima do que foi registrado no mesmo dia em 2011. Em relação a 2009, o ano da maior cheia do século, o rio também sobe mais rápido. Se de ontem para hoje o Rio Negro encheu 11 centímetros, naquela data em 2009 o rio encheu apenas 7 centímetros. No momento é só monitorar bem, tá? E ficar na expectativa. As autoridades estão em alerta. A previsão para o Amazonas é de mais chuvas acima da média até o mês de abril, o que reforça o risco da região sofrer com uma forte cheia tão intensa quanto a de 2009, quando milhares de famílias no interior e na capital ficaram desabrigadas. Até pelo menos abril de 2012, teremos aqui em Manaus e na maior parte do norte do Brasil, chuvas acima da média, temperaturas dentro da média, alguns dias muito quentes, mas não será representativo da média, teremos muita nebulosidade no céu e por isso não teremos aí aquele período mais quente, teremos apenas alguns dias quentes. E nesta época de chuvas também aumenta o número de casos de leptospirose. A doença é transmitida pela urina do rato e atinge parte da população que mora em áreas de risco e que sofre com os constantes alagamentos. Chuva forte, ruas alagadas, lixo e esgoto entupido. Um sério perigo à saúde. Uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz, em Manaus, identificou que a maior ocorrência da leptospirose ocorre na Zona Sul, com quase 30% dos casos. A Zona Oeste aparece em segundo lugar, seguida da Zona Leste, com apenas 19% dos casos. O resultado da pesquisa já era esperado, é que Manaus apresenta uma situação agravante com relação ao sistema de esgoto. Áreas próximas a igarapés foram apontadas como impróprias para moradias. E as pessoas entrando em contato com essa água dos alagados, que é muito comum nessa época de chuvas, acaba aumentando o risco da ocorrência da doença leptospirose. Os sintomas da doença são parecidos com uma simples gripe, mas podem agravar para uma febre hemorrágica e insuficiência renal, sendo necessária a hemodiálise.
mas em torno de 20% dos casos podem evoluir para formas graves, inclusive com insuficiência renal e hemorragias. E essa pessoa, com certeza, vai ocorrer um risco maior de vir a óbito. Em 2011, foram registrados 44 casos graves na capital. A doença é transmitida pela urina do rato, que permanece na água por um período de tempo. Basta apenas um contato com a pele, principalmente se houver feridas. É necessário tomar certos cuidados. Use bota, use luva, não permitir que as crianças utilizem essa água dos alagados para recreação. É comum as crianças utilizarem essa água para nadar, para brincar, se divertir. Então, os pais devem orientar, proibir as crianças de entrar em contato com essa água. A dengue também continua assustando moradores do bairro da Paz, na zona centro-oeste da cidade. No local, existe um parqueamento do Manaus Trans com centenas de carros abandonados, que, segundo as famílias, viraram foco do mosquito. Para não se mudar, seu Raimundo fechou toda a casa. Nem as janelas são abertas para evitar a entrada de mosquito. Dentro, quase todas as tomadas têm um repelente como esse. No ano passado, ele foi vítima da dengue e quase virou estatística. Estou preso com medo. Com medo porque eu já passei na pele e tenho netos aqui de 1 ano e 1 mês. E se ele... se morrer, acabou, só vai ser mais uma vítima. Eu tenho que me prevenir. No bairro da Paz, pelo menos uma pessoa em cada casa já foi vítima da doença. E os moradores culpam o parqueamento do Manaus Trans. O local tem centenas de carros abandonados, alguns esquecidos, cobertos pelo mato. Quando chove, a água acumula dentro dos veículos. Tudo para esses carros velhos daí, que senta lá dentro, eu vejo coisas piores. Depois da epidemia no ano passado, quando o seu Sebastião foi vítima da doença 2 vezes, ele se mudou para o bairro ao lado. Agora mora na Redenção, mas, segundo ele, o risco continua. Lá também tem foco de dengue. Inclusive eu mesmo já fiz limpeza lá, tirei tampa de garrafas PET com água, com lavas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a dengue atingiu mais de 50 mil pessoas só no ano passado e 12 pessoas morreram vítimas da doença em Manaus. Os moradores da Rua 4 do bairro da Paz pedem solução do Manaus Trans. O medo aumentou por conta das chuvas constantes em Manaus e o acúmulo de água nos veículos abandonados. A assessoria do Manaus Trans informou que o parqueamento é monitorado pela Secretaria Municipal de Saúde, que a cada 15 dias providencia um produto específico, aplica no local para impedir a proliferação do mosquito da dengue. Uma família recebeu uma visita inusitada e nada agradável nesse fim de semana. Uma jiboia de quase 2 metros de comprimento apareceu no quintal de uma casa e assustou os moradores. O animal também chamou a atenção da vizinhança. A dona da casa foi a primeira a ver a cobra no quintal. Estava dando banho na minha cadelinha, né? Estava chovendo. Aí, de repente, eu olhei lá pro portão, aí eu vi ela entrando. Aí eu gritei tanto que acho que até lá no INPA ouviram. Houve correria. Muitos vizinhos chegaram para ver o animal. Tiraram fotos, mas ninguém se arriscou a pegar a cobra. Uma jiboia de quase 2 metros de comprimento. Todo mundo correu para ver. Tá? Geralmente vem uma arara, saiu até macaco daí, mas cobra é a primeira vez desse nível, desse tamanho, é a primeira vez que a gente está vendo. Os moradores só ficaram tranquilos depois que os policiais do Batalhão Ambiental chegaram e recolheram o bicho. Eu já tinha visto camaleão, né? Essas coisas menores, né? Mas ver uma cobra desse tamanho aqui, né? Então a gente ficou um pouco assustado, né? O cidadão deve informar imediatamente o 190, que aí eles acionam a nossa viatura do Batalhão Ambiental. Tá? E o importante também é informar que não façam nenhum tipo de procedimento mesmo, porque bem que o Batalhão Ambiental tem equipamento necessário para fazer a contenção do animal e também a guarda do mesmo. O Tribunal de Justiça suspendeu o reajuste da tarifa de água anunciado no ano passado pela Águas do Amazonas. O aumento de quase 6% entraria em vigor a partir deste sábado, dia 28. Para a Justiça, o reajuste só pode ser feito se a empresa apresentar cálculos que justifiquem o aumento na tarifa, o que não foi feito até agora.
Caso a medida seja descumprida, a Águas do Amazonas vai ter que pagar uma multa diária no valor de R$1.000. No próximo bloco, tem mais uma dica de lazer para este mês de férias. E ainda, a polícia prende pastor acusado de estuprar crianças no estado do Paraná. A seguir, no Band Cidade.